invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Leitura, discussão e aprovação da data da sessão anterior. Em discussão, se há algum destaque, alguma proposta de modificação, aprovada à unanimidade. Tem um pedido de preferência na pauta física, mandato de segurança, é o 7 da pauta do dia, impetrante dele, Natal Comércio de Combustível, posto senador, advogado doutor Diogo Pignatário de Oliveira, impetrante secretário da Justiça e da Cidadania, relator desembargador Vivaldo Pinheiro. Se tiver em mesa, Vossa Excelência pode relatar e votar. Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência fala pelo impetrante. Pelo impetrante, é? Exato. Isso. O voto é favorável. O voto está disponibilizado, eu estou concedendo a segurança, não sei se há destaque, porque é aquela matéria de tem precedentes na Corte, abusividade de preço na comercialização de combustíveis, insurgência contra a multa aplicada pelo PROCON. Isso. É, a matéria tem precedentes na Corte, né? Eu cito precedentes aqui do desembargador João Rebouças, desembargadora Zeneide, desembargador Amilcar, e estou concedendo a segurança em consonância com o parecer, inclusive, do Ministério Público. A matéria conhecida da Corte, o voto está disponibilizado com antecedência já combinada. Se há algum destaque, algum... Então, todos concordam? Então, doutor Diogo, eu acho que dispensa... Sim, Excelência, dispenso. Agradeço a compreensão. Está proclamado o termo do voto relator à unanimidade. Ainda nos pedidos de preferência, vamos para o PJE. É o 2 do PJE, da relatoria do desembargador Mauri. Em sustentação oral, aqui do doutor Manuel Batista Dantas Neto. Então, podemos seguir a mesma linha do anterior? Impetrante é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte, não é isso? Perfeito. E impetrado é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e outros. E outros. Governador do Estado, Instituto de Previdência, IPERN, presidente do Tribunal de Contas, secretário de Administração e Recursos Humanos, secretário de Estado da Secretaria de Planejamento e Finanças. Bom, o voto está Disponibilizado, né? Presidente, eu vim na linha aqui, há umas preliminares que eu estou afastando e eu não sei, Vossa Sustentação... Vossa Excelência está concedendo, né? que eu estou Parcialmente a concedendo segurança para declarar a nulidade do ato praticado pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, na sessão 00024, de 3 de abril de 2018. E Vossa Excelência faz menção ao processo titulado do Tribunal de Contas, retratado um acórdão número tal, confirmando a liminar anteriormente diferida. É o voto do... Concluo, exatamente. Em harmonia com o parecer da certa Procuradoria pela concessão parcial de segurança para declarar a nulidade do ato praticado, como já referiu o presidente. É o meu voto. Isso. Se... Algum destaque? Eu acho que não há nenhum destaque. Doutor Manuel, se quiser fazer a sustentação, acho que não tem sentido, né? Não, eu só quero agradecer, bom dia a todos, muito obrigado aí pela gentileza. Obrigado também pela compreensão, doutor Manuel. Então, está proclamado o termo do voto relator a unanimidade de votos pela concessão parcial da segurança. Tem outra sustentação do PJE, o 22 da relatoria do desembargador Glauber Rego. O 22 está retirado de pauta. Retirado de pauta, recebi a informação agora. Tem o 21, também a sustentação oral, revisão criminal, PJE, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro. Constar meu impedimento, viu, desembargador? Desembargadora Judite está declarando impedimento. Presidente, está em mesa, pode conceder a palavra ao advogado. Doutora Marília, Vossa Excelência dispõe, na forma regimental, de 15 minutos para fazer a sustentação. Está com a palavra, doutora Marília. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador de Segredo Tribunal de Justiça, a quem cumprimento em nome do relator, desembargador Ibanez, ilustre representante do Ministério Público, advogados, servidores e demais presentes, tenham todos um bom dia. Essa revisão criminal, ela busca a nulidade das provas adotadas para a condenação do senhor Hudson Raimundo Honório Lisboa, uma vez que esse lastro probatório utilizado na ação penal 305/80/2009, 116 de Goianinha, foi toda objeto de furto das dependências da Prefeitura.
E, em um segundo momento, como pedido subsidiário, estamos apresentando um pedido de readequação da pena que foi imposta nessa condenação. Isto porque, Excelências, em que pese constar esse protocolo, né, esse registro da ação penal no ano de 2009, ele, na verdade, foi no ano de 2006, que ele foi primeiramente protocolado junto ao tribunal por causa da questão do foro, e depois de declinar a competência, ela foi distribuída para a comarca de Goianinha. Mas, no ano anterior, ainda no ano de 2005, foi aberto um inquérito policial, número 27 de 2005, na data de 10 de agosto do mesmo ano, em que, através do BO, número 623 de 2005, o secretário da administração do município, na época, relatou à autoridade policial o furto de vários documentos pertencentes à Prefeitura de Goianinha, referentes à gestão de 2001 a 2004, coincidentemente com o primeiro mandato do senhor Hudson. E, dentre essa vasta documentação, inúmeras caixas foram furtadas de dentro da Prefeitura. Constam vários documentos, licitações, movimentos financeiros, cópias de cheque, e, dentre outros documentos, vários documentos e planilhas referentes à Feira Livre do município de Goianinha, que, coincidentemente ou não, é o objeto dessa ação penal que, ora, se busca revisionar. E, no curso desse inquérito policial, foram ouvidas dezenas de pessoas, houve uma sindicância interna da Prefeitura também, que averigou essa situação, e, em que pese a gente não ter uma solução ainda, depois de 14 anos de trâmite desse inquérito, é um crime relativamente simples, mas deveras grave, porque houve um furto dentro das dependências da Prefeitura, não foi fechado ainda esse processo. Ainda não existe um relatório conclusivo com relação a isso, em que pese as tentativas da defesa de sensibilizar a promotoria de Goianinha, a gente não conseguiu êxito com relação a isso. Mas o que se pode afirmar é que, das dezenas de pessoas que foram ouvidas, o que se tem hoje desse inquérito é o seguinte: a materialidade está bastante delimitada, ou seja, houve essa subtração de documentos da Prefeitura de Goianinha, e esses documentos efetivamente foram utilizados na ação penal. E, com relação à autoria, existe ainda uma questão meio nebulosa quanto a isso, mas os depoimentos giram sempre em torno de três possíveis autores, que são as pessoas de Honório Barbalho de Meiroz Grilo, Odilon Ernestino Barbalho e José Augusto Ribeiro. Os dois primeiros, Honório e Odilon, eram vereadores de oposição na época, e esse José Augusto, conhecido lá em Goianinha como Zé de Bonina, tinha já sido secretário na gestão, mas estava rompido com o prefeito naquele momento. Um outro aspecto que consta também desse inquérito policial são notícias, recortes de jornais, inclusive uma fita VHS que trata de uma reportagem televisiva, que trata do fato de que as pessoas de Honório e Odilon, dois dos suspeitos, teriam ofertado notícia-crime ao Ministério Público, lastreado por toda essa documentação furtada, e que, segundo as notícias, elas lastrearam várias ações penais e de improbidade em desfavor de Hudson. Esses documentos podem ser encontrados nos autos do inquérito que se encontra acostado à revisão. E, para além disso, Excelências, no ano de 2017, em 18 de julho, essas pessoas foram ouvidas, tanto Honório quanto Odilon, e que, pese não assumirem a autoria do delito, tentaram imputar indiretamente ao senhor José Augusto, que, inclusive, já é falecido, mas eles afirmaram categoricamente que, sim, estiveram de posse dessa documentação furtada, tiveram acesso a essa documentação, e, por se tratarem de inimigos políticos, inimigos capitais do senhor Hudson, eles resolveram fazer um dossiê para prejudicá-lo. E foi o que, de fato, ocorreu. Esses documentos, Excelência, foram enviados ao Ministério Público ainda no ano de 2005. E o que se verificou é que, no início de 2006, por volta do mês de maio, essa denúncia foi proposta em face do senhor Hudson. E o que se viu, infelizmente, a defesa ficou de mãos atadas com relação a alegar durante a instrução criminal, ou alegar isso anteriormente, justamente porque esse inquérito nunca foi finalizado. Mas, para fazer esse link com relação aos documentos furtados, a gente tem aqui um trecho da inicial que o próprio Ministério Público reconhece, que, quando trata dos fatos apurados naquela ação penal, diz o seguinte: entre os anos de 2001 e 2002, o senhor Hudson desviou em proveito alheio rendas públicas da Prefeitura através da malversação de tributos arrecadados das bancas de Feira Livre. Exatamente parte da res furtiva que está sendo apurada naquele inquérito lá atrás de 2005. E prossegue ainda o Ministério Público dizendo que a investigação teve início a partir de denúncia, tecnicamente notícia-crime,
dos senhores Honório Barbalho de Meiroz Grilo e Odilon Ernestino Barbalho. Então, resta indubitável que, de posse dessa res furtiva, eles utilizaram para fazer esse dossiê, para concretizar o plano que eles tinham de prejudicar o senhor Hudson. E essa investigação que o Ministério Público alega ter incitado antes de entrar com a denúncia, a gente vê que são meros extratos da Prefeitura de Goiânia, extratos bancários que não são protegidos pelo sigilo, e colheu o depoimento de alguns funcionários da Prefeitura. E, mesmo assim, essas provas sendo consideradas como lícitas, elas, por si só, não ensejariam sequer uma condenação do senhor Hudson, e, ademais, são derivadas e frutos dessas provas furtadas. Esses depoimentos e extratos só foram obtidos por causa desse furto, dessa res furtiva. E, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, a gente tem como maculado todo esse acervo probatório. Infelizmente, Excelência, o que a gente viu foi um descuido realmente do Ministério Público, pelos dois lados. Tanto pelo inquérito policial que presidia, que há 14 anos não se encontra uma solução, em que pese ser um crime gravoso de furto dentro das dependências de uma municipalidade, e também de não verificar a origem dos documentos pelos quais ele recebeu do senhor Odilon e do senhor Honório. Recebeu a documentação, propôs a denúncia sem verificar a origem desse documento. E, como guardião do ordenamento, a gente sabe que o Ministério Público tem esse dever, tem que bem acusar, não basta acusar. E o que se verificou, então, foi a quebra da cadeia de custódia da prova, porque somente a integridade da cadeia de custódia é que garante a preservação das informações coletadas, possibilita aferir a validade dos documentos juntados, a ordem cronológica das evidências e, dentre outros, quem foram os responsáveis ou quem foram aqueles que manipularam ou manusearam aqueles documentos. E, exatamente antes de chegar esses documentos à mão do Ministério Público, a documentação subtraída da Prefeitura esteve na posse e foi manuseada e, quiçá, manipulada por pelo menos esses 3 suspeitos, que, indubitavelmente, tiveram acesso a essa res furtiva. E hoje a gente não tem como assegurar a incolumidade, a integridade e a integralidade dessa res furtiva, que é grande parte do volume da ação penal ora contestada e que embasou não só a denúncia, mas também a sentença condenatória, conforme visto na inicial da revisão, em que se destaca e se transcreve vários trechos em que a sentença se baseou e se referiu a esses documentos que foram juntados ao processo de forma ilegal. E, pelo que se vê, Excelência, isso não se tratou nada além de uma vingança por questões políticas. E esse egrégio tribunal não pode chancelar esse tipo de ilicitude, que é deveras grave. É um jogo baixo, orquestrado pelos inimigos do senhor Hudson, ao arrepio não só da lei, mas também da nossa Constituição, que expressamente veda a utilização de provas obtidas por meio ilícito para embasar qualquer processo, quiçá de um processo penal, que é muito mais gravoso e que merece que todas as garantias do réu sejam garantidas. Diante disso, a gente requer a nulidade das provas, o desentranhamento de todo esse acervo probatório que se trata de res furtiva, e bem como a declaração da nulidade das outras provas que são dela derivadas em virtude justamente da já mencionada teoria dos frutos da árvore envenenada. E o que acaba, por fim, por macular de nulidade toda a ação penal nos termos requeridos da inicial da revisão. Cumpre ainda a gente se manifestar sobre o pedido subsidiário, em amor ao debate, na eventualidade da questão da nulidade ser rechaçada por essa Corte, em que pese o Ministério Público ter mencionado que não se possibilita questionar nessa via revisional, mas entende-se que sim, porque tanto o Judiciário é falível, como o próprio Ministério Público, e o réu tem que ser condenado a uma pena justa, a uma pena individualizada. E, pelo que se percebe, a condenação do senhor Hudson no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, que a pena abstrata é de 2 a 12 anos, ele foi condenado a 5 anos, dos quais, desses 5 anos, foram 3 anos de pena propriamente dita, mais 2 anos de continuidade delitiva. Mas se verifica que essa pena foi aumentada de 2 para 3 anos na fase do artigo 59 do Código Penal, com relação às consequências do crime, que a juíza de Pisa entendeu que a não recuperação do montante seria hábil para ser considerado como uma circunstância desfavorável e, então, capaz de aumentar a pena. Só que essa defesa entende como claro bis in idem, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da ministra Maria Tereza, que entende que crimes patrimoniais eles ensejam já de plano, né, intrínsecos ao tipo, a questão da subtração dos valores. Então, o fato de não recuperar não poderia recrudescer a pena do senhor Hudson. E, ao contrário, o que se verifica também dos autos é que, no âmbito do STJ, em que pese ter tido uma controvérsia aqui no tribunal, com relação à voluntariedade no depósito realizado pelo senhor Hudson ainda no ano de 2007,
o ministro Sebastião Reis Júnior, ao julgar um embargo de declaração nesta ação penal, afirmou o seguinte no acórdão: de fato, assiste razão ao embargante quanto ao contexto do depósito às folhas tais. Verifica-se que o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Norte foi indeferido e, na mesma decisão, foi deferido o pedido do senhor Hudson do depósito judicial de R$ 63.639,35 a folhas tais, consta a guia do depósito. Então, no âmbito do STJ, foi verificada essa voluntariedade e integralidade desse ressarcimento. O que não foi feito foi a readequação da pena, justamente porque, na visão do ministro naquela época, foi que a súmula 7 impediria essa redução. No entanto, Excelências, estamos aqui em fase de revisão criminal, que é o momento correto para a gente corrigir essa injustiça. Então, pede-se também, no caso de se ultrapassar a questão da nulidade, que seja, sim, readequada a pena do senhor Hudson, que vem cumprindo, inclusive, essa pena já desde o ano de 2007. Inicialmente, provisoriamente, antes do trânsito em julgado, por causa da mudança do entendimento do STF, e, posteriormente, com o trânsito em julgado. Então, Excelência, sem tomar mais o tempo, estou vendo que o tempo está bem apertado, só gostaria de reiterar esse pedido de nulidade dessas provas, porque é um fato deveras grave, que merece esse amparo desse tribunal, e que, na eventualidade de ser ultrapassada essa questão, que seja revista esse quantum da pena imposta ao senhor Hudson. Sem mais, eu agradeço a atenção de todos. Tenham todos um bom dia. Com a palavra o desembargador Ibanez. Senhor presidente, eu inicio fazendo as considerações da admissibilidade da ação revisional e prossigo na parte de análise do mérito, dizendo que a conduta típica praticada pelo requerente consistiu na criação de tributos incidentes sobre as bancas de produtos na Feira Livre, no Matadouro e no mercado público do município de Goianinha, cuja arrecadação era repassada em quantidade inferior à devida ao município. Todo o fundamento da pretensão revisional criminal gira em torno da falsidade das provas obtidas desde o nascedouro do processo criminal, o qual teve início com as denúncias por parte das pessoas de Honório Grilo Filho e Odilon Ernestino Barbalho, dando conta de um esquema de desvio de recursos públicos pelo município nos exercícios de 2001 e 2002, na medida em que os recursos arrecadados, mediante tributos incidentes sobre os produtos comercializados nas feiras, matadouros e mercados públicos, sendo os valores percebidos pela edilidade contabilizados a menor, e uma parte era gasto conforme a vontade do gestor. Posteriormente, houve a requisição ministerial de documentos à Prefeitura Municipal, conforme consta do processo administrativo 2075-A, ocasião em que comprovaram as denúncias documentalmente, ou seja, de divergência entre os valores arrecadados e os contabilizados como receitas municipais provenientes de tributos. Sendo assim, não há qualquer ilicitude nas referidas provas, nem há qualquer prova nova da situação em análise. Ressalto que tanto os processos administrativos como os judiciais foram conduzidos em obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa, e pautados na legalidade. Destaco parte do acórdão proferido, no qual consta minuciosamente elementos escolhidos durante a instrução afastando qualquer falsidade da prova produzida, e transcrevo o que consta da sentença proferida na ação penal em que se pretende revisar. A transcrição é longa, portanto, estão aí à disposição dos demais julgadores. E transcrevo também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões em debate nestes autos. E prossigo. Portanto, não se desincumbindo o requerente de seu ônus de configurar cabalmente quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 621 e inciso do Código de Processo Penal, sendo a improcedência da demanda a medida que se impõe. E, ante o exposto, em consonância com o parecer da 13ª Procuradoria de Justiça, julgo improcedente a pretensão revisional, senhor presidente. Fecha o voto.
Então, está proclamada a unanimidade o julgamento improcedente da revisão em consonância com o parecer da 13ª Procuradoria de Justiça. Proclamado o termo do voto do relator. Em um outro processo aqui de preferência, que é o 29 da pauta, também do PJE, que é a DI 5267, que na sessão passada, em virtude do que preceitua o artigo 239 do regimento interno da Corte, que diz que, se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausente desembargadores em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, e foi o que foi feito, a suspensão do julgamento, a fim de aguardar-se o seu comparecimento, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou no outro sentido. Então, foi suspenso o julgamento, e estão presentes a desembargadora Zeneide e o desembargador Cornélio. Eu concedo a palavra à desembargadora Zeneide para proferir o seu voto. É um voto rápido, que eu me cinjo apenas à fase inicial, né, da ADIM, que é com relação a liminar. E assim eu digo que o procurador do Estado do Rio Grande do Norte entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade com relação, em face dos itens 1, 2 e 6 do anexo único da Lei Complementar 247/2002, com redação da Lei Complementar 612/2017, pugnando pela concessão da medida cautelar com o objetivo de suspender os efeitos dos mencionados positivos até o julgamento final desta ação. O eminente relator, desembargador Vivaldo Pinheiro, em seu voto prefacial e complementar, indeferiu o pedido cautelar formulado pelo chefe do parquê ante a ausência nos autos de elementos comprobatórios suficientes, tampouco periculo in mora, necessário para suspender de imediato a vigência e eficácia da norma atacada. Com o relator, votaram pelo indeferimento do pedido até o presente momento os desembargadores Amilcar Ibanez, Glauber Rigua, Mauri Moura e o juiz convocado Luiz Alberto. Em divergência pelo deferimento, votaram os desembargadores Saraiva Sobrinho, Dilermando, Vigílio, Gilson, Cláudio Santos, João Rebouças e o juiz convocado Roberto Guedes. Em suma, é a situação posta. Destaco preambularmente que, neste momento processual, o que se discute é a concessão ou não da medida cautelar para que os itens 1, 2 e 6 do anexo, conforme dito, sejam suspensos até o julgamento do mérito. Ao ser assim, a possibilidade de concessão de medida cautelar nesta ação está prevista no artigo 10, que eu trago aí, e os parágrafos 1º, 2º e 3º. Assim, a liminar será concedida se atendido os requisitos do periculo in mora e o fumo juris, o que, óbvio, resultará na suspensão da eficácia do ato impugnado, cujo efeito atingirá a todos, porém sem retroagir, salvo se houver expressa fundamentação nesse sentido, o que não é a realidade destes autos. Com isso, a exegética trazida à baila a teor da petição inicial reflete supostamente inconstitucionalidade dos dispositivos estaduais retromencionados em patamar vertical ao disposto nos artigos 90 e 92, inciso 2, da Constituição do Rio Grande do Norte, que estou também a trazer aí no voto. Na hipótese vertente, a inconstitucionalidade avançada supõe uma relação de desconformidade ao disposto na Constituição Federal e também em lei estadual complementar. Aqui, permissa vênia, reside um fator importante a ser esclarecido, isto é, refere-se à razoabilidade da aplicabilidade da presunção de constitucionalidade da norma, como afirma o doutrinador Luiz Guilherme Marione, que estou trazendo no voto. Que, em negrito, ele diz, a presunção de constitucionalidade nada tem que possa impedir a concessão de liminar. E segue. Data vênia, a presunção de constitucionalidade, ao meu sentir, tem como ponto inicial a devida conformação da produção normativa do legislador ordinário
ao estabelecido pelo poder constituinte derivado decorrente nos casos das constituições estaduais e do poder constituinte originário quanto à Constituição Federal. E mais, é um dever do legislador, preliminarmente, conformar a norma a ser objeto de inovação legal ao que já se põe no mundo jurídico, seja no aspecto horizontal ou então no vertical. Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio busca, num contexto macro, extirpar normas plena ou parcialmente incompatíveis com o direito posto, que é o aspecto material, a fim de evitar conflito de normas e interpretações não consentâneas ao imposto pela Constituição Federal e estadual em seus respectivos campos de atuação político-administrativa. Ao ser assim, sem adentrar no mérito da ação posta, vislumbra-se, à luz do princípio da razoabilidade, permissa venia, que há mais desvantagens do que vantagens em permitir a livre produção de efeitos às normas impugnadas. Primeiro porque há forte indício de desconformidade do texto legal impugnado ao disposto na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, quando o legislador cria como hipótese de incidência tributária, mediante taxa, a prestação de serviços íncitos à segurança pública preponderantemente assegurada pelos impostos. Segundo, pode-se afirmar com clareza que a hipótese de incidência tributária criada pela norma fustigada é possível de exigência por meio de taxa? Terceiro, pode-se afirmar com clareza que estamos diante de um serviço específico e divisível? Ora, se o Serviço Geral de Segurança Pública, aqui incluídos a proteção contra incêndio, salvamento e resgate, prestado pelo Corpo de Bombeiros, é ou não um serviço university geral ou um serviço singular, específico, só o aprofundamento das matérias proporcionará respostas aptas a definirem a possibilidade ou não de incidência tributária mediante taxa. No entanto, tal dúvida, permita-me, não pode militar em desfavor da sociedade, ao ponto de onerá-la indevidamente. Seria uma dupla punição, ao final, chegar-se ao consenso de inconstitucionalidade da norma e todos aqueles que pagaram pela taxa em tese inconstitucional serem obrigados a ingressar em caução de repetição de indébito em desfavor do ente federativo, o qual deverá apresentar defesa, contestação e inúmeras peças jurídicas, horas jurídicas na Procuradoria do Estado, movimentação do Poder Judiciário, por óbvio, incluindo aqui seus servidores e magistrados, horas e horas de análise que sequer deveriam existir. Outro sim, a favorecer a possível interpretação da inconstitucionalidade dos dispositivos subjugados, este tribunal deverá trazer à análise a repercussão geral do recurso extraordinário 643-247 de São Paulo, que é o tema 16, e as ADIM 2424 do Ceará e 1942 do Pará, todas do Supremo Tribunal Federal. Ao dizer isso, não estou afirmando de plano que a norma é inconstitucional. Ao contrário, posso até, no final da ação, afirmar categoricamente, diante da instrução processual, ser plenamente constitucional. Porém, em fase perfunctória, entendo presente os requisitos da relevância dos fundamentos arguídos da difícil reparação aos contribuintes do tributo, os quais percorrerão processo judicial de repetição de indébito para reaver os valores, não sendo razoável o excesso de demandas no judiciário com tal desiderato. Por último, quero registrar que o Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar em sede de medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, número 2017-21-098, de minha própria relatoria, julgada em 25/7/18, à unanimidade de votos, entendeu pela não configuração dos requisitos do periculo in mora decorrente do extenso lapso temporal entre a publicação da norma e a impetração do RIT. Sobre isso, é importante esclarecer
que o referido voto condutor, ao tratar do perículo in mora, apenas observou o critério lapso temporal, enquanto nesse presente, este critério por si só não é suficiente a permitir a manutenção da eficácia da norma. Ao contrário, foi-se ponderado as vantagens e desvantagens, perfunctoriamente falando, de suspender ou não a norma impugnada. Outra questão fundamental é o critério de conveniência para a interposição da ação direta, que tem um rol taxativo de legitimados, ou seja, dentro de um crivo cognitivo de determinado legitimado, a norma pode ser constitucional e, com evoluir interpretativo, passa-se a entender, pela sua inconstitucionalidade, momento em que poderá um daqueles ingressar com a referida ação, como salientado pelo ministro Moreira Alves, no julgamento da ADIM 1087, julgado em 1º de fevereiro ainda de 1995, que diz: é possível utilizar-se do critério de conveniência em lugar do perículo in mora para a concessão de medida cautelar, ainda quando o dispositivo impugnado já esteja em vigor há alguns anos. Por tais fundamentos, senhor presidente, peço vênia para dividir do relator e todos que o acompanharam e acompanhar a divergência, diferindo a medida cautelar pretendida, formulada na exordial, para suspender a eficácia dos itens 1, 2 e 6 do anexo único da Lei Complementar 247, com a redação, como já falei, da Lei Complementar 612 de 2017, até o julgamento do mérito, e é assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, excelência. Como vota o desembargador Cornélio? Senhor presidente, pelo que vi aqui no PJE, já tem 14 votos, né? Já tem, então, quórum suficiente, já tem 8 votos favoráveis a liminar, então já tem a maioria absoluta. Eu não participei do início da votação, nem da sessão seguinte, então eu não estou habilitado a votar. O desembargador Cornélio deixar para votar no mérito. a votar. Com relação à medida cautelar, tem 6 votos pelo indeferimento e 8 votos pelo deferimento. Estão vencidos o desembargador Amaury, desembargador Glauber, desembargador Amilcar, desembargador Ibanez, desembargador Luiz Alberto, convocado. Relator para o acordo do desembargador Saraiva Sobrinho. Indeferida. Pelo indeferimento. E pelo deferimento tem 8. Da liminar. E o relator para o acordo é o desembargador Saraiva. Não havendo mais nenhuma preferência nem prioridades, eu vou convidar o doutor Luiz Alberto para dar preferência à sua excelência aqui no processo que ele ainda está vinculado. A pauta do dia é o 3. É o mandado de segurança, que é impetrado a Elizabeth Cristine Amâncio da Silva Ribeiro, impetrado o secretário de Saúde e Pouco Estado do Rio Grande do Norte. O Luiz pode relatar e votar, doutor Luiz. É o 3 desta pauta. É o mandado de segurança 2017-0060-730, impetrante Elizabeth Cristine Amâncio da Silva Ribeiro, impetrado secretário de Saúde do Estado. O voto está disponibilizado. Eu vou ler a ementa, excelência. Se algum dos eminentes pares quiser algum esclarecimento, eu faço. Constitucional e administrativo. Mandado de segurança servidora pública estadual ocupante do cargo de farmacêutica bioquímica, alegação de atividade laboral insalubre, pretensão de reconhecimento do direito de averbação do tempo especial, pedido de mera anotação do tempo de serviço, ato coautor praticado exclusivamente pelo secretário de Saúde, averbação no registro funcional do tempo de serviço prestado em condições insalubres durante a fase seletista do vínculo laboral, legitimidade do pleito, transformação em tempo de serviço comum para efeito de aposentadoria mediante ponto 0. Direito adquirido precedentes dos tribunais superiores, possibilidade desde que requerida a aposentadoria no regime comum e apenas em relação ao período efetivamente demonstrado. Presunção apenas relativa em relação ao tempo que antecede ao ano de 1995, impossibilidade de conhecimento e enfrentamento do pleito,
de aplicação do redutor de 5 anos em relação ao período estatutário. Pedido que exorbita os limites do próprio ato coautor, concessão parcial da segurança. Eu estou em consonância com parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, concedendo parcialmente a segurança com a averbação do tempo especial apenas em relação aos meses cujo recebimento do adicional de insalubridade foi efetivamente comprovado. É a comprovação através de contra-cheque? Não, eu estou... Qual é a comprovação que ela faz aí no documento? Por favor. Comprovação do documento... Porque o STJ mudou essa presunção. Exige a prova. Eu estou reconhecendo aquela comprovação em relação ao tempo. Aqui não está sendo pedida aposentadoria, não. Está solicitada a averbação, a anotação do tempo correspondente ao período trabalhado, que no tocante ao antecedente a 1995, havia um posicionamento no sentido de reconhecer, com a simples demonstração do recebimento. Eu vou pedir vistas porque o STJ mudou o entendimento predominante aqui no tribunal relativamente à presunção de que tinha trabalhado sob insalubridade apenas com base naquela verba do contra-cheque. De forma que eu vou fazer um voto alinhado com o que a STJ decidiu, que eu venho votando aqui nesta Corte. Inclusive, no meu voto, desembargador Cláudio, independentemente do pedido de vista de Vossa Excelência, eu transcrevo um precedente do Supremo, onde, na parte que interessa, diz que o direito à contagem do tempo de serviço público federal prestado por seletista, antes de sua transformação em estatutário, que é o período que eu estou reconhecendo, se incorpora ao seu patrimônio jurídico para todos os efeitos, comprovado o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa pela legislação à época aplicável, possui o servidor o direito à contagem especial deste tempo. E trago outra aqui essa aqui foi da relatoria do ministro Carlos Brito. Trago outra aqui de 2011 da relatoria do ministro Celso Limonge, do STJ. E transcrevo também do ministro Humberto Martins. Mas tudo bem. Isso aí, com essa decisão do Supremo, não há dúvida. Só que tem que comprovar que trabalhou com insalubridade. O STJ não admite mais que isso seja presumido a partir dos contra-cheques, como nós havíamos decidido aqui em maioria. É essa a questão, doutor Luiz Alberto. Não é absolutamente uma questão pontual, não. É uma questão que nós já nos debruçamos aqui de outras vezes, alinhando agora a decisão do STJ. Então, após o voto do relator, pediu vista antecipada do desembargador Cláudio Santos. O demais aguarda o voto de vista. Então, doutor Luiz, pode continuar. Vossa Excelência tem o 4 e o 5 ainda da pauta, pode identificar, relatar e votar. É o número 4. Isso. É o mandato de segurança 2017-042048. Impetrante José Aurélio da Câmara, impetrante secretário de Administração e impetrante secretário de Educação do Estado. Mandato de segurança, professor da Rede Pública Estadual de Ensino, servidor que detém 2 vínculos no magistério estadual, pretensão de obtenção de promoção vertical e progressão horizontal, direito à promoção vertical bem evidenciado pela prova pré-constituída, comprovação de conclusão de cursos de especialização em mestrado na área de educação e com carga horária suficiente, impossibilidade negativa do direito com base em óbices orçamentários, direito à progressão horizontal, também evidenciado a observância dos ditames da Lei Complementar Estadual número 322 de 2006, com redação da Lei Complementar Estadual número 507 de 2014. Direito em controvérsia à progressão para a classe H do nível 5 em relação ao vínculo 1. Esse professor tem 2 vínculos. E para a classe B do nível 5 no vínculo 2, conforme requerido.
necessidade de respeito aos limites do pedido, efeitos financeiros a partir da impetração. Eu estou em conformidade com o parecer do Ministério Público, concedendo parcialmente a segurança para garantir ao impetrante o direito subjetivo à promoção vertical para o nível 5 de sua carreira, em relação aos 2 vínculos mantidos pelo Poder Público Estadual e a progressão horizontal para a classe H, quanto ao vínculo 1, e para a classe B, quanto ao vínculo 2, respeitado os limites do que foi requerido desde a inicial, sendo me ressaltar, no entanto, que os efeitos financeiros devem ser limitados à data da impetração da presente ação mandamental. É como eu voto. O voto está disponibilizado. Eu acho que a matéria já é de conhecimento da Corte. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento, então está proclamada a unanimidade no termo do voto do relator. Cadê o 5, doutor Luiz Alberto? É Ana Nelly de Souza. Esse número 5, ontem ou antes de ontem, a impetrante, por sua advogada, requereu a desistência da ação mandamental, alegando que já foi resolvido o fato administrativamente. Eu estou retirando de pauta para fazer a decisão da homologação da desistência. Ok, então está deferido a pedido de retirada de pauta. Vossa Excelência ainda tem o 11, que é um ADI, que é requerente do Prefeito Municipal de Natal, requerido da Câmara Municipal. Ele está com a palavra para identificar, relatar e votar. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade número 2017-07001, dígito 6. Quem é requerente é o Prefeito Municipal de Natal e requerido da Câmara Municipal de Natal. O meu voto está disponibilizado. Eu vou fazer a leitura da ementa constitucional e administrativo, ação direta de inconstitucionalidade, preliminares de não conhecimento da ação por suposta alegação de violação reflexa da Constituição Estadual e por impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei local em face da Constituição da República. Na ocorrência de tais situações, pretensão especificamente voltada à declaração de inconstitucionalidade material de lei municipal em face diretamente de norma da Constituição do Estado, rejeição. Norma questionada que cria fundo especial de caráter orçamentário. Possibilidade de controle concentrado de norma de tal natureza. Lei que detém índole genérica e abstrata. Inexistência de discussão sobre efeitos concretos e específicos. Inconstitucionalidade que merece ser admitida. Incompatibilidade material entre o artigo 2º da Lei 6.028 de 2009 e o artigo 108, inciso 4 da Constituição Estadual. Fundo criado mediante vedada vinculação de receitas tributárias. Possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade integral da lei por arrastamento. Modulação dos efeitos, respeito à segurança jurídica e precedentes que transcrevo. Eu estou em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecendo e julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal número 6.028 de 2009 por arrastamento e com efeitos ex tunc. O meu voto está disponibilizado. A precedente, aliás, ex nunc. A precedente desta Corte do Supremo Tribunal, se há algum destaque, o voto está disponibilizado na íntegra. Se há alguma dúvida, então está proclamada a unanimidade no termo do voto do relator. Agradeço ao doutor Luiz Alberto mais uma vez a presença, o trabalho que foi desenvolvido aqui no tribunal. Muito obrigado, doutor Luiz. Embargador, presidente, pois não. Com relação ao processo, aquele mandado de segurança do embargador Cláudio pediu vista, a necessidade da minha presença. Não, se Vossa Excelência já declinar, posso deixar pode declinar. O meu voto. Isso. Então, vou deixar o meu voto já. Embargador Luiz Alberto, eu mandei pegar a jurisprudência agora, a última do STJ, reformando inclusive um caso aqui, foi discutido, eu acho que Vossa Excelência não estava aqui. Eu pediria a Vossa Excelência só 5 minutos para eu lhe mostrar aqui. Eu aguardo aqui, Zimar. Pronto, por favor. Tá Obrigado. Bem. Obrigado, doutor Luiz. Retomando os julgamentos da pauta dos processos físicos, o mandado de segurança da natureza do embargador Cláudio Santos foi suspenso. O julgamento, Vossa Excelência está em mesa, Cláudio? Não, mesa.
Ok. Porque realmente é uma questão mais delicada e eu não tive ainda. O 2 é o mandato de segurança da relatoria do desembargador, que Vossa Excelência pediu vista. Está em mesa, não? O 2? Não está em mesa. Ok. na Agora, mesa. o desembargador Glauber Rego, o 1. Eu estou aderindo ao voto dele, do 1. Do 1. Com base nas decisões sobre a questão da Ilegitimidade. competência do tribunal e, naturalmente, em consequência, a legitimidade. Acho que a gente tem que agora ir palmilhar esse caminho, porque eu estou aderindo, vou só fazer o voto definitivo, de acordo com o voto de Vossa Excelência, dentro do nosso espírito de absorver a melhor ideia, melhor entendimento a respeito, e estou aderindo ao voto de Vossa Excelência. Doutor Luiz Alberto, só uma explicação que está aqui. Atividade de regime pessoal, reconhecimento da razão do percebimento de adicional impossibilidade, procedimento que foi do Estado do Rio Grande do Norte. Eu queria dar a Vossa Excelência. Então, desembargador Cláudio, no 1, Vossa Excelência está aderindo à ilegitimidade. Isso. Concordam? Ok. Nos termos da incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar Os demais desembargadores, com relação a essa preliminar de ilegitimidade passiva do secretário de tributação, todos acolhem também? Algum destaque, algum esclarecimento? Só dizer que eu não estive presente, depois vai passar para o meu. Ok, não está habilitada, exato. Então, existe a não habilitação dos desembargadores Judite, então está acolhida a preliminar. No caso aqui, nós temos do voto ao relator que aderiu à tese. Está certo. 2 não mesa. 3 já foi, o 4, 5, 6. Está em mesa. Pode identificar, relatar e votar. Matéria também já bastante conhecida da Corte. Eu vou ler a emenda. Processual civil, administrativo, mandado de segurança, servidor público, agente penitenciário, processo administrativo disciplinar, pena de demissão, imparcialidade do presidente da comissão, processante, que atuou na sindicância preliminar, emitindo prévio juízo valorativo quanto à irregularidade apontada. Ofensa ao princípio da imparcialidade, direito líquido de certo evidenciado, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e desta Igreja Corte, concessão da segurança que se impõe. Eu cito precedentes, inclusive da desembargadora Maria Zeneide, do STJ, e concedo a segurança em consonância com a 14ª Procuradoria de Justiça. Desembargador Vivaldo, essa questão de redação, na verdade, Vossa Excelência está afirmando imparcialidade ou parcialidade do presidente na emenda? Parcialidade. Aqui está imparcialidade. Corrigir. Ok. Isso. Obrigado. Então, todos concordam, acompanham o relator, sem destaque. Então, está proclamado no termo do voto do relator, o 6. O 7 já foi julgado. Então, agora vamos para o 9, que é a DI da desembargadora Judite. Pode identificar, relatar e votar se estiver em mesa. Desembargadora Zeneide, desculpa. Presidente, eu estou votando com os precedentes desta casa. É uma ação direta de inconstitucionalidade do município de Panguaçu. Criação de diversos cargos comissionados sem especificações das atribuições e competências. Estou dizendo da procedência, estou trazendo o nosso desembargador Ibanez, desembargador Cornélio e outros desta corte, estou julgando procedente. Algum destaque, algum esclarecimento a ser? Então, está proclamado o termo do voto da relatora pela inconstitucionalidade da lei, pela procedência da ação. Então, a ação penal originária é o 10 da relatoria do desembargador Cornélio. Está em mesa, Excelência? Pode identificar, relatar e votar. O 10 é ação penal originária 2015, 015148 de 2. Autor Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, indiciado José Maurício Filho. Eu vou ler a emenda, Direito Penal, Processual Penal e Legislação Especial, Lei número 7347, 85, ação penal originária, denúncia, prefeito constitucional que supostamente recusou fornecimento de dados técnicos ao Ministério Público Estadual. Delito tipificado no artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública, substrato probatório mínimo de autoria e materialidade delitiva. Peça acusatória em harmonia com os artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. Preenchimento de requisitos, impressibilidade de instrução processual e recebimento da denúncia. Algum destaque? Presidente, tenho. Nessa matéria,
eu sempre divergi, embora a maioria tenha decidido conforme o relator. Mas, recentemente, ocorreu um julgamento do STJ, em processo de relatoria do ministro Marcelo Ribeiro Dantas, em que o STJ decidiu que o gestor público não comete crime de desobediência à decisão judicial. Veja como me parece relevante para esse tema que nós estamos a julgar agora. Se a decisão judicial descumprida pelo gestor público não caracteriza o crime previsto na norma penal, como é que aqui uma requisição do Ministério Público caracteriza o crime, do ponto de vista, sob o mesmo argumento da decisão do STJ, num voto muito bem elaborado, a meu ver, do ministro Ribeiro Dantas. Então, adicionando a meus argumentos, agora, esse julgamento do STJ, eu voto pela rejeição da denúncia, divergindo do relator, senhor presidente. Banês, Vossa Excelência aceita uma sugestão? Que Vossa Excelência pudesse até fazer um voto escrito sobre isso, para a gente pudesse examinar melhor essa divergência que aparentemente tem também cabimento, com essa novidade aí que eu tenho visto sobre essa decisão da relatoria de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. É uma sugestão. Certo. Não... Porque ficaria mais confortável para nós outros. Perfeito. Verificar não é nenhuma objeção a isso, não. É que meus argumentos outros já eram conhecidos da Corte e rejeitados, então eu não nem mais repetia nos julgamentos aqui. Não é para não ficar repetindo aquilo que os demais colegas não concordaram. Né? Mas, agora tem uma novidade. Por isso sempre é bom reexaminar. Então, se os demais entenderem relevante trazer esse julgamento do STJ sobre o tema para a gente discutir nessa matéria, eu não me oponho a pedir vista, desembargador Cornélio, e trazer esses argumentos para a gente debater, apenas para debater. Inclusive porque essa matéria sempre foi debatida aqui, né? Sempre foi decidida por maioria, não houve ainda unanimidade em relação a esse tema. Então, eu vou fazer, a meu estilo, resumidamente, os argumentos que já foram rejeitados, eu não repetirei no voto, porque já foram rejeitados aqui, e acrescento e trago apenas o julgamento referente a esse voto. Perfeito? Em relação a esse voto aqui? Sim. Certo, eu mantenho o entendimento, porque está definido no artigo 10 que é crime, recusar. Tá. Então, não, eu vou trazer o voto apenas para a gente debater, desembargador Cornélio, em função dessa novidade. Pede vista? Peço vista, sim. O Ministério Público está pedindo a palavra. Está com a palavra, doutor Flávio. Excelência, esse voto é monocrático? Não, foi colegiado. Foi colegiado? Foi. Certo. Eu queria trazer a reflexão, apenas uma questão de ordem prática. Hoje, o direito, a gente tem que pensar muito nas consequências do que está sendo decidido. Não é? Eu trabalhei como promotor de justiça por 5 anos no interior. E uma decisão que desqualifica como crime esse tipo de conduta dificulta muito o trabalho dos promotores de justiça. Então, eu queria... e, com isso, afeta os interesses da sociedade na investigação de vários crimes e da própria investigação relacionada ao patrimônio público. Então, eu queria só trazer à tona essa questão de ordem prática para não dificultar a nossa vida na linha de frente. Doutor Flávio, nós vamos debater argumentos, né? Então, não quero dizer que o tribunal irá concordar com esses argumentos, que, aliás, não são os meus. Os meus foram rejeitados, né? O do STJ, eu vou dizer do ministro Marcelo, vou trazer para que a gente possa debater, e aí sim, se for... Saber as razões jurídicas, né? Exatamente, trazer os argumentos dele para a gente debater. Fato é importante. E aí, na ocasião, o Ministério Público também poderá ampliar o debate com o seu ponto de vista a respeito desse fundamento. Tá, ok. Desembargador Ibanez, inclusive essa decisão do STJ, também da relatoria do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro Ribeiro Dantas, como é conhecido, ele acaba com crime de desacato, o que é muito ruim para nós também. Porque você pode fazer o que quiser numa sessão lá, escolher com o desembargador, com o juiz, e fica por isso mesmo, porque só pode entrar com dano moral, com não sei o quê, com não sei o quê. Mas acabou com o crime de desacato, porque os tratados internacionais não admitem direitos humanos, não sei o quê, papapá, quer dizer,
Esses tratados foram internados por decretos, na forma da legislação, e não existe mais o crime de desacato para o STJ. Tá. Mas Que é pior? só existe imunidade para algumas categorias de servidores, né, que estão acima da lei, não podem ser investigados, como qualquer outro cidadão normal. Mas eu não vi o Supremo decidir que polícia não pode entrar na universidade? É difícil. Então, após o voto do relator, pediu vista o desembargador Ibanez e os demais aguardam o voto vista. Na verdade, eu endosso as palavras do promotor, porque eu fui juiz, sei disso. A gente sabe a realidade. Nenhuma a requisição do Ministério Público. A gente pode discutir aqui se o documento é necessário ou não. Não, né? isso. Tem outros meios de obter. E o prefeito não responde ao Ministério, só começou a responder depois que começaram essas ações penais. Nesse caso, eu acho que o desembargador Cornélio tem razão. Ele poderia se discutir se o documento é essencial ou não. Agora, se dá carta branca para que o gestor possa se negar a oferecer um documento solicitado por um agente público, isso é... Então, já está com vista ao desembargador Ibanez e os demais aguardam o voto vista, ok? O 12 é o embargo de declaração em mandado de segurança, relatoria do Dr. Guedes. Se estiver em mesa, pode identificar, relatar e votar. O 12. É com a palavra, doutor Guedes. O 12. Embargo de declaração, embargante Chá do Rio Grande do Norte, embargada Margarete Severo de Moura. Senhor presidente, é uma matéria apenas de rediscussão da matéria e eu estou conhecendo e desprovendo o agravo. É algum destaque no voto? O senador Guedes está conhecendo e rejeitando os embargos declaratórios. Então, estão proclamados no termo do voto do relator. Tem um agravo interno em recurso extraordinário, em ação civil originária, relatoria do desembargador Vigílio, em condição de vice-presidente. Vossa Excelência, com a palavra, desembargador Vigílio. Senhor presidente, é processo identificado por Vossa Excelência, e eu digo na emenda que serve para dirimir a questão processual civil, agravo interno, decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, aplicação de paradigma julgado em sede de repercussão geral, repartição de receitas tributárias, ICMS, decisão recorrida que se aliou à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, argumentação do agravante suficiente a ensejar a modificação do deciso, insuficiente, agravo interno conhecido e desprovido. Algum destaque? Então, uma unanimidade nos termos do voto do relator. 14 é o embargo de declaração e execução de sentença em mandado de segurança, da relatoria do desembargador Gil. Se estiver em mesa, pode identificar. Não mesa? Não mesa. Então, esgotada a pauta física, passamos para o PJE, o processo judicial eletrônico. Indago aos colegas se, após os votos já proferidos, se há algum destaque, algum esclarecimento. Se presidente, não, são todos. Pois não. O número 30, que é de relatoria do desembargador Guedes, ele alterou o voto. Eu havia votado inicialmente divergindo do relator, mas ele modificou. É aquela questão da legitimidade do secretário de tributação. Depois das discussões, ela adequou o voto ao que os demais... A Corte decidiu na última sessão, e aí eu mudei meu voto. Então, tem alguns votos divergindo do relator, mas antes da alteração feita pelo relator. Então, seria interessante que quem divergiu verificasse se mantém a divergência ou se altera o voto para concordar no 30. Senhor presidente, só para esclarecimento, foi aquela matéria que estava pautada. A questão da lei. Nós ficamos aguardando o voto do desembargador Amauri, exatamente. E eu realinhei meu voto no entendimento da Corte passada, o voto do desembargador Amauri, no plebiscito do desembargador Vigílio, e eu só fiz realinhar o voto do mandado de segurança nos termos do voto da Corte. Está disponibilizado e estou aqui à discussão para qualquer... Está dividindo aqui só a desembargadora Zeneide e o desembargador Amauri. Vai fazer esse alinhamento, né? Então, estão todos proclamados nos termos dos votos já proferidos no sistema eletrônico. Nos termos dos votos dos relatores. Não havendo mais processo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.